Vida Oncast no ar e olha, hoje eu vim preparada para tratar de um tema cheio de sensibilidade, mas também de força, de esperança. Nosso assunto de hoje é a prematuridade, aquele momento em que a vida chega antes do tempo, sabe? E aí, num piscar de olhos tudo muda, né? Os planos, a rotina, os sentimentos. Nós vamos tratar sobre os cuidados com os bebês prematuros, como os pais, podem passar por isso com vínculo familiar, isso faz toda a diferença, e também com muita saúde e acolhimento. Bora lá? Roda a vinheta, Lucas! E comigo, para conversar sobre esse assunto, estão aqui Priscila Sanai Nozak, doutora Priscila, que é pediatra de clínicas médicas. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer te receber aqui. Primeira vez, né? Meu. Primeira vez no Vida aqui. Oncast. Sim. Bem-vinda. E a Natália Araújo, que é gerente de clínicas médicas, me achará. Bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite, viu? E ainda mais para a gente falar desse tema que é muito sensível e que escutar outras pessoas, outros depoimentos, acaba trazendo um conforto, né? Então, vou começar pedindo para a Natália contar para a gente qual foi a sua experiência, com prematuridade. Você teve gêmeos, né? Isso, tive gêmeos. Meus meninos nasceram de 28 semanas e 5 dias, foram um prematuro extremo. Um deles hoje mora com Deus e outro foi meu guerreiro de UTI, que ficou 52 dias dentro da UTI e tá aí, meu guerreiro junto comigo hoje. Nossa, que meses, né? Difíceis, praticamente 2 meses ali dentro, praticamente 2 meses, muito difícil, diariamente uma luta diária. Mas a gente vai seguindo, vai lutando. Eu acho que eles que dão a força pra gente, sabe? Quem me deu a força diária também, a gente é uma pode conquista olhar diária, assim, né? É de pouquinho em pouquinho, é diariamente. Doutora Priscila, ela comentou, que foi uma gestação de gêmeos e eles acabaram nascendo com 28 semanas. Quando a gente fala 28 semanas, são prematuros extremos e na gravidez gemelar é mais comum, não? Isso. Eu queria falar primeiro um pouquinho do conceito da prematuridade para que todos possam entender, tá? Porque, então assim, o que seria um bebê prematuro? Bebê prematuro é toda criança que nasce com menos de 37 semanas de gestação. E ainda dentro dessas 37, a gente tem as classificações de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá. As crianças com menos de 28 semanas são as consideradas prematuros extremos. As de 28 a 31 semanas são as prematuras, muito prematuras. De 31 a 32 semanas, as prematuras moderadas. E os de 32 a 36 semanas são os prematuros tardios, tá? Então, quanto menor a idade gestacional, maiores serão os riscos das complicações, como é o caso aqui da Natália, né? Foi uma gestação gemelar com menos de 28 semanas, então bem complicado. Como que foi o momento? Eu tenho certeza que você lembra, assim, com riqueza de detalhes, né? Que você soube que eles iam nascer. Eu fiquei 14 dias internada antes deles nascerem. Então, eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar internada ali. E quando eles vieram, foi um momento de muita angústia por saber da prematuridade. Já estava internada, mas também, ao mesmo tempo, eu estava muito ansiosa. Angústia, ansiedade, porque eu queria ter os meus filhos nos meus braços, né? Eu queria ter eles comigo, mas, ao mesmo tempo, estava com muito medo e muita ansiedade. E daí chegou o dia, depois de 14 dias de internação, que eu entrei em trabalho de parto, realmente. E entrei em trabalho de parto no período, mais ou menos, na hora do almoço. E daí, à noite, eles nasceram. Nossa, e o que te ajudou a manter, na medida do possível, a calma, a esperança, um pensamento positivo? Eu tive apoio, claro, dos meus familiares, eu tive amigos perto de mim, mas eu acho, e eu não tô falando de religião, eu tô falando de fé. É fé. O que me ajudou durante todo o meu processo de internação e o processo do meu filho dentro da UTI foi fé. Em Deus. Não numa religião. Em Deus. Fé em alguma coisa. Fé que tudo vai dar certo. Doutora Priscila, a gente muitas vezes, quando tá esperando o bebê, a gente idealiza tanto esse momento, E aí, de repente, vem a vida e vem tudo diferente, né? As pessoas ao redor, o vínculo familiar, tudo isso ajuda nesse momento, Tanto os pais quanto os bebês.
Sim, a gente sabe que a prematuridade é uma síndrome multissistêmica, então ela afeta os diversos órgãos, né? Então vai desde do cérebro, dos olhos, dos ouvidos, do coraçãozinho, do pulmão, do intestino, tudo muito imaturo. Então, o que a gente espera? Hoje em dia, a medicina avançou muito, então o que acontece? Muitos estudos têm sido feitos nas últimas décadas, né? E o que a gente sabe e o que a gente está aqui hoje para falar, aproveitando o mês de conscientização sobre a prematuridade, seria desse conceito do método canguru, né? Então, o que seria esse método canguru? Esse método canguru foi criado na Colômbia por volta da década de 70, né? E começou a ser muito difundido aqui no Brasil a partir da década de 90, tá? Então, é comprovado cientificamente que esse método canguru auxilia em todos os sentidos. No tempo de internação, vai diminuir o tempo de internação, ganho de peso, tá? E auxilia principalmente nesse vínculo entre os familiares e essa criança, tá? Então, o que consiste esse método canguru? Logo após o nascimento, se a criança tiver sinais de que ela já está estável, ela pode ser levada para o colo da mãe, do pai, dos cuidadores, tá? É um contato pele a pele. E a gente sabe que aquele contato pele a pele vai estimular ali a melhora da frequência cardíaca, a sincronização com a frequência respiratória da mãe, que aquela criança está saindo ali do útero da mãe, onde ela tinha uma respiração placentária e deixa de ter a respiração placentária para começar a respirar por meios próprios. E não está totalmente pronta para isso, né, doutora? Não está pronta, né? Então, aquele contato pele a pele vai ajudar a criança ter um controle que são muito importantes aí para essa criança poder evoluir melhor nos próximos dias, tá? E dessa forma também, o método canguru, ele estimula o aleitamento materno, que a gente sabe o quanto é importante o aleitamento materno para a criança, né? Seria a primeira imunização ali da criança para poder receber os anticorpos da mãe, as imunoglobulinas, isso vai fazer toda a mudança ali para a saúde dessa criança aí ao longo dos anos, né? Além de que realmente vai fazer com que os pais estejam muito presentes ali no tratamento em tempo integral, desde o primeiro dia do nascimento até a alta hospitalar, né, Sim. Natália? Você pode falar em relação a isso. Você ficava com ele? Muito. Com eles ali? Eu chegava na UTI 8 horas da manhã e saía da UTI só às 7 horas da noite. Eu ficava às 12 horas durante o dia com ele. E ao chegar eu já ia ordenhar, porque ele ainda não tinha força de sucção, Isso, né? não. Não sei. Então, eu já ordenhava para dar o leite para ele. Então, ele fez uso do leite materno, principalmente no início desse período que ele passou dentro da UTI, que foram 52 dias. Então, os primeiros 30 dias foi o tempo que eu estava dentro da UTI, foi o aleitamento materno que ele teve, e eu ficava com ele no colo. A partir do momento que eu pude pegar meu filho, né? Porque pela prematuridade extrema, tem esse período, né, doutora, de segurança também. Teve que esperar um pouquinho. Eu tive que esperar 72 horas. Nasceu muito Um pequenininho. pouquinho, né? Mas não é um pouquinho quando a gente tá nesse Pra mãe, Nossa, que ansiedade. Então foram 72 horas, mas daí a partir do momento que eu pude pegar ele, eu ficava em torno de 3 horas ali corrido com ele, que às vezes era o intervalo de uma mamada para outra. Então eu ficava com ele esse tempo todo no colo. Muitas vezes eu ficava com ele esse tempo todo no colo. E foi muito importante. Foi muito importante. E, Natália, todos os dias. Estar dentro de uma UTI neonatal é um universo à parte, né? O tanto de coisa que está acontecendo ali dentro, de histórias de pessoas passando por coisas parecidas, mas diferentes, cada um com seu desafio, né? Sim, é um mundo, é outro mundo. Quando você tinha noção? Eu tinha noção porque eu sou da área de saúde, mas a partir do momento que acontece conosco, você esquece que você é da área de saúde. É uma mãe. Você é mãe, você esquece tudo, né? Então, assim, não deixou de ser assustador ver tudo aquilo, né? Ver tudo, equipamento e coisas ligadas no meu filho e o tempo todo apitando e aquele lugar um pouco mais, UTI neo, né, doutora? Um pouco mais silenciosa, né? Mais tranquilo, falar baixo, aquele cuidado todo, muito cuidado, um risco de infecção muito grande. Então, tudo você tem que ter muito cuidado, tudo higienizar, o tempo todo sendo higienizado as mãos. Então, aquilo assusta demais, por mais que você seja da área de saúde. Então, aquilo assusta demais. Então, as pessoas que trabalham dentro da UTI neonatal têm que estar muito preparadas para ter esse acolhimento
com as mães ali. Porque não só cuidar do bebê, mas ter o acolhimento ali com as mães importante com os pais, você ter falado sobre isso, porque o profissional de saúde que tá ali, para ele aquilo é normal, é natural, é rotina, e né? é mais um, né? Mas pra mãe, pro bebê, pro pai, pra família que tá passando por isso... Sim. É inédito, é diferente, é assustador, é preocupante, né? Então tem que ter esse vínculo de tratar cada um como único mesmo, né? Eu fui beneficiada com isso. Eu tive muitas pessoas importantes ali que tiveram muita sensibilidade comigo ali. Marca muito, né? Muito, muito. Eu tive pessoas... Todos me marcaram, todos foram muito cuidadosos com meu filho, não tenho o que falar, mas eu tive algumas pessoas que foram muito marcantes ali no cuidado com o meu filho, sabe? Dá um exemplo de alguma coisa que te marcou? Vou te dar um exemplo de uma enfermeira que o tempo todo estava apitando, né? Porque às vezes muda um pouquinho de lugar o sensor, né, doutora? Sim. A doutora pode até depois explicar um pouco mais. Muda um pouquinho de lugar o sensor de saturação, por exemplo, e o monitor fica toda hora apontando. E o tempo todo eu receosa, o tempo todo olhando o monitor, muito vidrado no monitor, ali, em né? alerta o tempo inteiro. E daí o tempo todo que apitava, eu chamava a enfermeira. Apitava, eu chamava a enfermeira. Eu falei assim, olha, desculpa ficar toda hora te chamando. Eu sei que às vezes eu tô atrapalhando o seu problema. Eu falei assim, Natália, quantas vezes for necessário, e se for necessário ficar aqui do seu lado até você se acalmar, meu sonho, eu fico. Pode ficar tranquilo. Então, assim, é uma coisa tão natural para eles, pequenininha, tão pequena, né? tão pequena, mas que faz uma diferença tão grande para quem tá vivendo ali dentro da UTI, que é muito importante. Esse acolhimento, sabe? É pequeno. Porque não é normal. Para eles é normal, mas eu não gosto de usar essa palavra normal. Natural, eu né? acho que tem que falar de ser natural, de ser da rotina, de fazer comum. parte da rotina, de ser comum. Porque normal, para mim, não era normal. Não era. E eu tive esse acolhimento de... Fique tranquila, Natália. Calma, quantas vezes for necessário, eu tô aqui do seu lado. Pode me chamar. Você pode me chamar, você não tá incomodando, você pode me chamar quantas vezes for necessário. E eu chamava. Que bonito, emocionante, Sim, né, doutora? Emocionante. E olha, um recadinho pra você. Cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil. Agora, com a Apvida, você contrata o seu plano de forma 100% online, rápido, seguro, sem papelada, sem burocracia, com apenas alguns cliques. Então, acesse o Contrate Online e vem ser Apvida. Eu fiquei feliz de te ouvir falar de que as coisas têm evoluído, né, em relação à prematuridade, de que a gente tem avanços recentes, e isso impacta, né, doutora, a taxa de sobrevivência desses prematuros. Conta mais pra gente, assim, o que mais mudou em termos, né, de estrutura, de procedimentos e de cuidados neonatais? Sim. Então, hoje no Brasil, a gente ainda tem cerca de 300 mil crianças nascendo por ano prematuras, tá? Isso corresponde a mais ou menos 10 a 11% de todos os nascimentos. É um número muito grande, né? E a prematuridade ainda continua sendo a principal causa de morte em crianças com menos de 5 anos, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem uma melhora desses dados nos últimos anos, tá? Principalmente naquelas crianças que nasceram acima de 32 semanas, tá? Então, as UTIs estão cada vez mais preparadas com essa equipe multidisciplinar, tanto na parte técnica quanto nessa parte de sensibilização, que nem a Natália falou aqui com a gente agora, né? De poder acolher esses familiares que estão passando por um momento tão difícil, né? Ali com seus filhos internados, né? Com tantas ansiedades. O ambiente com baixa luminosidade, com diminuição dos ruídos, tá? Comprovado que isso ajuda na melhora do tempo de internação das crianças. Olha só. Fisioterapia, já trabalhando ali em conjunto, tá? O controle da temperatura, muito mais apurado hoje em dia. Monitoramento muito mais apurado para frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? Então, seriam alguns avanços aí que a gente pode pontuar de mudanças desses últimos anos aí para melhora da prematuridade, assim como o tratamento. E a presença ativa dos pais, que é o ponto-chave aí, né? Período integral, tá? Todo o tempo ali com a criança. É importante demais mesmo. E Natália, e o pós disso? Como foi e como tem sido? Graças a Deus, meu filho, ele não tem sequela nenhuma. Foi meio assustador sair ali da UTI, né? Eu tive
um preparo, eu acho que foi, até que eu cheguei a comentar um pouquinho antes com a doutora, eu acho que eu tive essa sensibilidade também por dentro da UTI, quando eu estava antes de ter alta da UTI, que 2 dias antes de eu sair da UTI e ir para o quarto, antes de ir para minha casa, os monitores foram desligados. Mas eu fiquei com a equipe da UTI me dando suporte, mas para me incentivando, falando assim, Natália, esquece aparelho. Passou. Esquece aparelho. Olha para o seu filho, né? Olha para o seu filho. Você é mãe, você olha para o seu filho, olha o físico do seu filho, né? Olha como um todo para o seu filho. Então, isso daí foi muito importante para mim. Então, quando eu saí, eu falo que eu tive esse preparo, esse incentivo por parte do pessoal da UTI, que foi muito delicado da parte deles e foi muito importante isso daí. E daí eu cheguei em casa, e quando a gente chega em casa, a gente se vê ali pronta para fazer, e você fica pronta. De alguma maneira, você fica pronta. E meu filho não tem sequela nenhuma. Que bom. Neurológica, ocular, respiratória, que fica um pouquinho, porque ele tem asma, mas isso é comum de acompanhamento, mas ele não tem sequela nenhuma, graças a Deus. E o que Um guerreiro. passar por isso, né, por essa maternidade prematura, trouxe para você, para sua vida e até profissionalmente, já que você é da área médica também, o que mudou? Eu acho que eu fiquei muito mais sensível e empática com a dor do outro, né? Eu acho que quando você passa por isso, eu mudei totalmente, né? Eu sou outra pessoa. Às vezes a gente deixa de dar valor para os pequenos detalhes. E eu acho que é muito importante isso. Eu acho que a gente vive num mundo tão corrido, que os pequenos detalhes, os pequenos feitos que a gente talvez passe batido, eu passei a não passar mais batido, sabe? Então eu tento diariamente, claro, tem hora que nunca a gente não consegue, mas eu tento diariamente ser uma pessoa um pouco mais positiva nas coisas, um pouco mais tentando olhar sempre os dois lados, entendendo que as coisas têm um propósito maior pra gente e um olhar um pouco mais empático às situações como um todo, sabe? Eu acho que quando você trabalha na área de saúde, independente de ter uma formação em saúde, mas quando você trabalha na área de saúde, é importante você ter um olhar um pouco mais cuidadoso para aquele que está na sua frente, né? Eu acho que foi isso. E, doutora Priscila, a prematuridade, ela não é uma sentença para a vida, assim, né? Não vai definir o futuro, Sim. certo? Que tipo de acompanhamento é importante para garantir que esses bebês se desenvolvam com saúde ao longo da vida? A gente vai ter ali as curvas de crescimento que são específicas para cada prematuro, né? Então, a gente realmente tem que olhar ali com muita atenção, porque muitas dessas crianças vão ter sequelas, tá? Então, por exemplo, sequelas neurológicas. Muitas crianças prematuras acabam desenvolvendo, tem algum tipo de déficit motor, cognitivo, algumas têm transtorno de déficit de atenção, autismo, tá? E elas precisam do encaminhamento ali para um neuropediatra, terapia ocupacional, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, né? O psicólogo também acaba sendo importante não só para a criança, que às vezes tem alguma sequela, mas também para os familiares. Com certeza. Isso é um ponto importantíssimo, né? O acompanhamento psicológico que essas famílias terão por conta de toda essa situação. Então, nós pediatras estamos ali para poder encaminhar esse paciente para todas as especialidades necessárias, tá? E vai ser feito um contato muito mais próximo. As consultas têm menos tempo, tá? No intervalo. Um intervalo menor entre as consultas, tá? E a gente vai acompanhando ali o passo a passo. Esses prematuros, geralmente, eles conseguem alcançar o mesmo tempo de uma criança a termo em relação a peso, altura, perímetro cefálico, em torno de 2 a 3 anos, né? De acordo com as comorbidades que essa criança apresenta. Mas, geralmente, acaba sendo essa a média. Certo, E interessante que nas falas de vocês, a gente fala o tempo inteiro, né, de pequenas vitórias. Uhum. E eu acho que é esse olhar mesmo, né, que a gente tem que ter. Pra gente fechar, Natália, queria que você deixasse uma mensagem, um recadinho rápido para famílias que eventualmente estejam passando por isso. Eu acho que é muito importante a gente
ter o conhecimento sobre a prematuridade, mas eu acho que essas pessoas, essas famílias, eu acho que elas têm que se apegar em um dia de cada vez, sabe? Não fiquem projetando como que vai ser lá na... Não, um dia de cada vez. É aqui agora. É aqui ou agora, é vivo agora, é uma vitória de cada vez, é cada 100 gramas, é cada respiração sem a ajuda do CPAP, é cada tirada de monitoramento, é um dia de cada vez. Comemore e aproveite um dia de cada vez. Porque depois lá na frente você vai continuar aproveitando um dia de cada vez com seu filho. Com certeza. É isso que eu faço com o meu. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada, doutora Priscila, Obrigada também. Eu espero muito que esse episódio faça uma boa companhia, né? Para quem eventualmente esteja passando por uma angústia parecida. E para todo mundo que pode fazer a diferença, né? Numa conversa, no saber o que falar, no saber como é que funciona, quais são as perspectivas e quais são os avanços na área da prematuridade. Então, obrigada por isso. Obrigada a você. E obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então, curta, comente, deixe seu depoimento que a gente vai adorar ler. E compartilhe esse episódio do Vida OnCast com quem precisa acompanhar essa conversa. Valeu? Beijo! Até a próxima!